Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos neste culto. Eu quero te chamar a passar o link para mais alguém, aí pode ser da tua família ou não, mas que necessariamente não seja cristão, tá certo? Porque é uma das formas que você tem de estar evangelizando. Então passe o link desse culto para esta pessoa. Agora chame ele, convide a ele a sentar e a ouvir um pouco da palavra do Senhor Deus. Tá certo? No nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma leitura que se encontra no livro de João 7, 37 a 38, que diz o seguinte: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Põe aí na sala de bate-papo do YouTube os motivos pelos quais você pode ser grato ao Senhor Deus. Tá certo? Bota aí, sou grato por. E aí você vai colocando enquanto eu vou falando aqui com vocês. Tá bom? Coloque aí. Tá conseguindo colocar? Então vamos lá. A gente vai ouvir uma música pelo grupo IBC e logo depois a gente vai voltar aqui para fazer uma oração de gratidão, tá certo? E aí eu te motivo, irmãos, a continuar botando a tua expressão de gratidão. Quem vai fazer essa oração de gratidão é a irmã Jaqueline, que está conosco na quarta-feira. Ela teve no domingo, está na quarta. Tá bom, queridos?
águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Eu quero beber, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. És a fonte, Senhor. Oremos. Pai Santo, Pai Misericordioso, nós te agradecemos, Jesus, por mais um dia, Pai, aqui na tua casa e na tua presença, Senhor. Te agradeço por cada dia mais, Senhor, nós possamos sentir, Jesus, a tua presença aqui neste lugar, Pai. Abençoa cada um, Jesus, que está aqui em casa, na tua casa, Senhor, rendendo esse culto, Jesus, a ti, Pai. É isso que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Você consegue dar um glória a Deus aí? Escreva o glória e dê um glória aí de boca aí pro seu vizinho. Tem uns vizinhos lá, irmãos, não do prédio, mas da vizinhança. Ora ele é crente, ora ele não é. Ora ele está cantando uma música de fogo, a outra está cantando uma sofrência. Aí você dá um glória a Deus aí, irmão. Vá, para ele ouvir que tem crente aí. Crente canela de fogo. Vá, dê um glória ao Senhor. Bem, queridos, vamos fazer uma leitura que se encontra em Salmos 50, versículo 23. Enquanto isso, eu te convido a estar expressando o teu pedido de oração, tá bom? Os teus pedidos de oração. Salmo 50, verso 23, diz o seguinte: quem me oferece sua gratidão com sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos, tá? Enquanto você continua colocando seus pedidos de oração aí, o grupo IBC de louvor da igreja vai estar adorando ao Senhor Deus, e logo depois nós vamos estar voltando aqui para orar com o nosso irmão Cauã. Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça desce ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado faz-me,
ser mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, eu te peço, ó Deus, pelos pedidos que foram colocados aí no chat do YouTube, Pai. Abençoa cada pedido aí, Senhor, que foi colocado. Vai abençoando cada um de nós e em nome de Jesus. Amém. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, Porque só tu és digno, Senhor, a Ele a digno de toda a glória, independente das circunstâncias de nossas vidas. A Ele a glória. Seja dada somente a ti que és digno, Pai. Pra sempre, amém, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Bem, queridos, a gente vai continuar nossa leitura do livro de Lucas, capítulo 19. A irmã Niele, quarta-feira passada, disse que a saudade dela era de fazer perguntas. E aí eu vou dizer a você que você pode usar o chat, aí a sala de bate-papo, para fazer sua pergunta, tá certo? Aí você pode fazer sua pergunta e eu vou estar online e na medida do possível eu vou estar respondendo. Eu sei que a gente não vai conseguir responder de uma forma tão rápida, tá certo? Mas na medida do possível a gente vai responder. E as perguntas que não der, a gente traz aqui e coloca no vídeo da próxima semana, inicia tentando responder as perguntas que surgiram aí, tá bom? Tá certo? Então vamos lá. Lucas capítulo 19, dos versículos 28 ao versículo 40, diz o seguinte, a palavra de Deus nos nossos corações. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfage e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarre-no e tragam-no aqui. Se alguém lhe perguntar por que estão desamarrando, digam-lhe, o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram um animal exatamente como ele tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram, por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam, o Senhor precisa dele. Levaram a Jesus, lançaram seu manto sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte da Oliveira, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam, bendito ao Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, mestre, repreende os teus discípulos. E eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Vamos orar de novo. Pai, eu te agradeço, Deus, pela a porção da tua palavra lida neste momento. E eu te peço, Senhor, que no nome do Senhor Jesus, tu nos ajude, ó Deus, a entender e sejamos, pois, instrumento teu para anunciar aquilo que tu queres para a nossa vida. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Desde quarta-feira passada que a gente está falando sobre o reino, né? O reino de Cristo. Lucas 15, essa parte toda aí de Lucas, desde o versículo 11 até o versículo 40, basicamente, tudo é sobre o reino de Deus, tá certo? Sobre o reino de Cristo aqui. E nesse verso, eu estava olhando ele de forma mais cômica e achando extremamente engraçado. E aí eu me lembrei do pastor Carlos Duarte, que disse que tem umas coisas na Bíblia que é extremamente extravagante e engraçado. E é engraçado isso. Ele chega para os discípulos e diz assim, olha, vá lá na cidade de Betânia, vocês vão encontrar um jumentinho. Ele nunca foi montado por ninguém. Pegue ele está pastando, pegue ele. Quando vocês estiverem pegando ele, se alguém aparecer, diga para esta pessoa que o Senhor pediu esse jumentinho.
traga-o a mim. É engraçado isso, né? Você olhando de uma forma mais cômica, você vai dizer assim, caramba, os discípulos são um homem de muita fé, porque foram para uma cidade, para um local, para procurar um jumento, que Jesus disse que ninguém tinha montado nele. Era um jumento novo, e que quando eles estivessem trazendo, se alguém perguntasse, disse, a gente não está roubando não, o Senhor está pedindo. Não é engraçado isso? Olhando assim, parece uma missão louca. Ao mesmo tempo, quando a gente olha de outra forma, a gente vai dizer assim, esses discípulos tinham fé mesmo, porque é uma missão doida dessa. E os caras foram para uma cidade, para encontrar um jumentinho, e ter a certeza que eles não iam ser confundidos como ladrões. Porque quando o dono do jumentinho chegasse, ele ia dizer assim, foi o Senhor Jesus que pediu, viu? Imagina aí, eu digo para a irmã, compre pão na padaria, que depois eu pago. A irmã diz, me dá o dinheiro. Imagine, hoje você, pastor, chega para você e diz assim, irmão, vá na padaria, compre o pão. Aí ela diz, me deu o dinheiro. Primeira coisa que ele diz, me deu o dinheiro. Ele diz, não, tá certo. Os discípulos simplesmente foram para cumprir isso. Eu já ouvi muita mensagem sobre isso aqui, e eu quero pensar sobre isso de uma outra forma, né? Além da fé dos discípulos no cumprimento da missão de Cristo, que é uma das coisas que me chama muita atenção, porque durante toda a trajetória de Cristo com os discípulos, ele está sempre convocando os discípulos a olharem para a vida, não com um olhar humano, mas olharem para a vida com um olhar celestial, de que as coisas são milagres sempre na carreira da fé. Então, por isso que os discípulos vão para essa missão tão louca, de pegar um jumento e sair de lá sem ser preso, tá certo? Eles acreditam que Cristo é Cristo, que Ele é quem diz ser, e que se Ele está mandando, não tem o que se questionar, é simplesmente ir, tá certo? Aqui. Mas tem outra coisa aqui que é bem interessante. Muita gente diz que o jumento era a coisa, como é que me fugiu agora a palavra, era o transporte da elite. Eu não sei, irmão, se jumento era transporte da elite, mas os imperadores romanos não andavam de jumento. Eles andavam com uma carruagem, algumas vezes, na maioria das vezes, puxada por pessoas, ou uma carruagem puxada por cavalos caros, cavalos vou chamar de pedigree aqui, tá certo? Cavalos de raça. Era isso, mais ou menos, que a elite se comportava. Então, eu não acho que o jumento era um instrumento usado pela elite, não é isso. Mas veja o paradoxo que Jesus está criando aqui e a comparação que ele está colocando. Se lembre que antes ele falou que o reino de Deus não tem nada a ver com o reino desta terra. Então, quando a gente pensa nos Césares que reinaram em Jerusalém, a gente vai ver toda a pompa, toda a grandeza, toda a glória que é dada a eles. E aí você vê o paralelo do reinado de Cristo sendo exaltado pela humanidade. Quando Jesus entra em Jerusalém, as pessoas colocam seus mantos em sinal de reverência, em sinal de reconhecimento da autoridade de Cristo ali. Mas o que é engraçado é que esse rei, que eles estão colocando o manto em sinal de reverência, está entrando em Jerusalém em cima de um burrinho, surrado, não um burrinho ele, de caminhar no sol, com o pé empoeirado, cheio
de discípulos em sua volta, que não tinha vestido de linho, sem nenhuma pompa, sem nenhuma grandeza. Isso é uma coisa muito interessante no texto, porque continua ratificando quem é o reino, para onde nós vamos, do que se trata desse reino. Uma das vezes, indo para o meu trabalho, eu vi a comitiva do presidente, na época, do presidente Lula. Irmão, eu nunca vi tanto do carro. Cada carro mais bonito do que o outro. Preto, vidro fumê. Você não via nada dentro. Batedores militar na frente. Moto do Bebetran. Moto da Guarda Municipal do Recife. Van. Helicóptero passando. Rapaz, eu fiquei olhando, trânsito parado, sinal fechava para essa comitiva passar. Eu fiquei olhando e disse, ali vai todo o meu imposto. Então era muito comum que os políticos importantes da época andassem com toda essa pompa que a gente está acostumado a ver. Eu não quero que você me leve a mal de forma nenhuma, mas imagine aí um presidente de jatinho. Estou dizendo que eu sou contra ou não, mas toda essa pompa que envolve a autoridade política da nossa época, envolvia a autoridade política da época de Jesus. Mas Jesus entra na cidade de Jerusalém, montado num burrinho. Um burrinho, irmão. A única coisa que cobria o burrinho era uma indumentária de um dos seus discípulos, um manto de um dos seus discípulos que forrou o burrinho. E saiu arrastando Jesus e o povo reverenciando ele como sendo Deus. Jesus está dizendo mais uma vez nesta parábola, de forma simples, o meu reino não é terreno. E eu acho engraçado e interessante isso. A igreja de Cristo parece que perdeu isso. Eu não sou contra as tecnologias, eu também não sou o profeta da miséria de forma nenhuma. Mas a igreja de Cristo ainda quer viver numa pompa muito grande. Ar-condicionado, bancos reclináveis, como se o reino de Cristo fosse igual a este reino. Quantos pastores acham que estão para ser servidos? Por isso que precisam dessa pompa toda. Quantos evangelistas, ou presbítero, ou diácono, mas o nosso mestre, o Filho de Deus, que nasceu numa manjedoura, foi reconhecido como rei dos judeus, entrou em Jerusalém, em cima de um burrinho. Jesus está dizendo para nós, mais uma vez, que precisamos urgentemente parar de discursar uma coisa que não vivemos. Jesus não nos prometeu a perfeição nessa vida, nem tampouco que o seu reino seria aqui. Jesus nos prometeu que o caminho para este reino se começaria aqui, mas a perfeição seria concluída lá. Lá é que é. E aí Jesus nos ensina a simplicidade dele e a simplicidade do reino e da mensagem dele.
Ele está dizendo que você não precisa de muita coisa para ser feliz. Talvez você não precise da metade do que você tenha. E a felicidade passa pela compreensão da sua identidade. Eu sei que eu falei um pouco sobre isso domingo, mas eu quero reportar a Jesus no deserto durante os 40 dias de jejum dele. E quando o diabo chega para ele e diz assim: se tu me adorares, eu te darei tudo isso que tu estás vendo aqui. Quando o diabo chega e diz assim: pula daí e dá ordem, porque está escrito na Bíblia que se tu der ordens, virão anjos para te proteger. E ele continua dizendo: olha, se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. E a resposta para cada uma dessas perguntas, ou afirmativas, foi: também está escrito. É um Cristo que sabe quem é. É um Cristo que não precisa ter para ser quem é. É um Cristo que não precisa de pompa para demonstrar quem é. Jesus tinha toda a autoridade de entrar em Jerusalém com uma pompa maior do que qualquer outro reino existido. Mas ele sabe quem é. Quantas pessoas estão dentro da igreja achando que só são alguma coisa se tiverem cargos? Quantas pessoas estão fora da igreja achando que só são alguma coisa porque tem um cartão de crédito, porque tem uma conta bancária, porque tem um carro, porque tem uma roupa cara? Jesus nos ensina que o reino dele não pode ser medido por coisas tipicamente humanas. O reino dele não pode ser medido, volto a repetir, por coisas tipicamente humanas. O Rei dos Reis, aquele que criou os céus e a terra, foi aclamado em Jerusalém como rei em cima de um burrinho. E foi ele que programou. Então, irmãos, a lição que eu tiro aqui para mim e você é que eu e você precisamos saber quem somos. E nós não somos o que dizemos ser, porque temos. Nós somos o que dizemos ser, porque sabemos qual é a nossa identidade. E a sua identidade deve ser a imagem e a semelhança de Cristo. Por fim, na parte final deste texto, os fariseus pedem para que Jesus repreenda os discípulos, porque estão aclamando ele, dizendo que ele é bendito, que toda glória e toda honra seja dada a ele. E a resposta de Jesus para os fariseus é que se eles se calassem, até as pedras clamarão. O que Jesus está dizendo é o seguinte: não é apenas tratando de uma mensagem do ID para a igreja. Tem muita gente que prega sobre isso, dizendo que é isso. Não, não é apenas isso. Jesus está dizendo que não há possibilidade nenhuma dos discípulos dizerem outra coisa, porque eles já sabem quem é Deus. E eles estão ali apenas ratificando aquilo que a sua vida toda tem dito. Não há outra coisa. E se eu consigo compreender isso, Jesus vai dizer: não tem como eu me calar, porque se eu me calar, haverá um preço a ser pago sobre a minha vida e a tua vida. E aí eu encerro fazendo a seguinte pergunta: você tem convicção que Deus é Deus, que Ele é Senhor da tua vida? Se você tem, porque você tem vivido de forma diferente? Eu e você somos chamados para viver
para a glória dele. E aí eu te pergunto, o que você tem feito tem sido para a glória de Deus? Aquilo que você tem construído tem sido para a glória de Deus? Se não for, repense um pouco mais. Veja o que Deus tem e o que Ele deseja. É assim que eu encerro, pedindo que a palavra do Senhor Deus faça morada no teu coração e transforme a tua história. No nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, querida, a gente está chegando no final. Você viu aí as imagens, a imagem que passou, são de empresas e pessoas físicas que têm nos ajudado. A minha palavra de gratidão a cada uma delas, tá certo? Que Deus continue abençoando ricamente a vida de vocês. Então, deixa eu dar alguns avisos para vocês aqui. Como eu falei, a gente está numa luta muito grande, irmãos. Por enquanto, a gente ainda está gravando os cultos, mas nosso desejo é de fazer as transmissões dele ao vivo, tá certo? E aí a gente precisa ajustar, a gente ajustou a iluminação, a gente ajustou a questão do áudio, agora a gente está um ajuste só do programinha que eu falei, para que a gente consiga fazer a transmissão, e o último ajuste é o da internet, tá certo? A gente fez uma tentativa de transmissão aqui pela internet e não deu muito certo, ela travou por vários momentos. Então, é muita gente utilizando a internet ao mesmo tempo e a gente precisa melhorar a capacidade, tá bom? Então, eu peço paciência a vocês, para que a gente esteja aí melhorando, para estar divulgando a vocês. Eu sei que a gente está devendo ainda a vigília, mas espere aí que vai sair em nome do Senhor Jesus. A outra coisa é o seguinte, se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Eu quero lançar uma campanha agora para você. Você que é membro da igreja, tá certo? Faça o seguinte, leve a proposta de um amigo teu, ou 2 amigos teus. Quais são os teus amigos? 1, 2, 3, quantos amigos você tem? Leva a proposta para ele se inscrever no canal e receber algumas mensagens, ou fazer parte, para estar recebendo essas transmissões do culto. Ao mesmo tempo que a gente se inscreve no canal, a gente está abençoando a igreja, porque está ajudando a igreja a manter o canal, para que esse canal chegue até a casa dos irmãos. A outra coisa que eu peço é, se você mora perto de um irmão da igreja, pergunte a ele se ele está conseguindo acompanhar os cultos através do canal. Se ele não tiver, é o YouTube. Tem qualquer TV. E aí você vai lá, faz a programação na TV, deixa tudo certinho para que ele possa acompanhar em nome do Senhor Jesus, tá bom? E nunca esqueça, sempre no final de cada ou durante cada transmissão, dê o seu likezinho de legal lá, isso ajuda muito a gente na transmissão do canal, tá bom? Tá certo, queridos? Olha, vai passar aqui na tela o contato da conta corrente da igreja, onde você pode dizimar e ofertar através dessa conta. Se você não tem uma conta bancária com aplicativo, não tem problema nenhum. Você deseja que dizimar ou ofertar e não tem essa possibilidade de fazer a transferência bancária, entre em contato no Zap que está aparecendo aí com o nome Secretaria IBC, tá certo? Você vai entrar em contato com esse Zap dizendo, olha, eu quero ofertar, eu quero dizimar, e aí uma mensagem de Zap ou por áudio, e aí nós vamos responder dizendo como é que você vai fazer, como é que será feito para que você consiga dizimar e ofertar. Mas se você consegue fazer um DOC, uma transferência bancária, você envie o comprovante dessa transferência bancária para o Zap que vai aparecer aí, o número, tá certo? Envio de comprovante de transferência bancária, tá bom? Aí vai estar o Zap aí. Aí você envia para este Zap, só para controle da tesouraria da igreja. E aí o que é que eu vou pedir a você? Se a sua oferta é destinada à ação social da igreja, você vai colocar ação social. Se é um dízimo ou uma oferta normal,
aí você bota dízimo ou oferta, tá bom? Tá certo? Eu já expliquei, vou voltar a explicar. Se você não identificar o seu depósito ou a sua transferência, o dinheiro vai entrar no dízimo geral da igreja. E aí esse dinheiro vai ser aplicado para a luz, para a água, para tudo que a igreja tem. Quando alguém destina apenas para ação social, sopa que a gente tem feito, cesta que a gente tem assistido, aí esse dinheiro vai só para isso. Tá bom? Tá certo, querido? A outra coisa é o seguinte, eu estou sem um celular aqui, mas eu gostaria, a gente não está recebendo, mas eu vou insistir ainda. Grave o seu culto no lar. A gente está sugerindo que toda sexta-feira você esteja em casa e grave um trecho do seu culto. 3 minutos é o suficiente. Você não terá dificuldade nenhuma de enviar pelo Zap esses 3 minutos de gravação do culto. Você vai enviar para o outro Zap que vai estar aí, fotos e vídeos. Aí o Zap, tá bom? Aí você vai enviar para esse Zap. Tá certo, querido? Final do culto, a gente vai dar transmissão. A gente vai estar colocando todas as mídias da igreja para você procurar lá. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar, encerrando o trabalho desta noite. Ó Pai, eu te agradeço, Deus, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, Senhor. Te peço que Tu continue nos abençoando. Tenha misericórdia dos nossos governantes, ó Deus. Que eles possam ter a consciência, ó Deus, tocada pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, de que eles estão a serviço do povo brasileiro. Eles não estão a serviço de um partido, nem tampouco dos seus próprios interesses, ó Pai. Levanta Teus servos, pastores, deputados, cristãos, que estão lá, ó Pai, para que eles sejam sal e luz no meio deles, Senhor. Pai, tem misericórdia dos enfermos. Cuida deles, ó Deus. Cuida, ó Deus, de todos os profissionais que saem de casa durante todos os dias e têm esse privilégio, em meio à pandemia, para estarem trabalhando, Pai. Seja na área de saúde, seja na área de segurança, seja na indústria, seja onde for. Cuida, tranquiliza. Que a mensagem, a reflexão desta noite, entre em nossos corações e produza fruto no nome do Senhor Jesus. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém.